Abacuque 3, 2. Primeira frase que está no verso aí, que a gente pode tirar a leitura está assim: Senhor, ouvi falar, muda a versão por favor, vi falar da tua fama, né, da tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Então, olha só, igreja. Abacuque, o profeta, ele está dizendo assim: ouvir a tua palavra, Senhor. Ele disse: e quando ouvi, quando recebi a sua palavra, temi. E quando ele temeu, quando então veio o temor, a Bíblia diz que então houve avivamento. É o que a gente vai aqui meditar e vamos refletir, irmãos. Quantas são as pessoas que elas não conseguem manter avivadas? Elas não conseguem manter. O que é avivamento? É a manifestação da presença do Espírito Santo em nossa vida. É o fogo do Espírito, a presença de Deus em nosso coração. Muitas pessoas têm dificuldade de manter isso, né? Embora a gente fale, mas isso é óbvio. Para muitas pessoas é um grande desafio, né? Manter-se a fé avivada, manter-se o coração, irmãos, cheio da presença de Deus. E aqui a gente vê o porquê que muitas pessoas não estão conseguindo ter esse avivamento. Muitas pessoas não estão conseguindo manter essa presença, né, acesa em seu coração. E a gente vai aqui então aprofundar nesse entendimento para buscarmos aqui o que o Senhor quer tratar conosco. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Como eu disse pela manhã, quero aqui repetir para vocês. Irmãos, olha só, o Senhor, Ele quer que eu e você, quando a gente recebe a palavra, quando a gente ouve a palavra, Ele quer que a gente, irmãos, tenha dentro de nós o temor. Eu estava dizendo hoje pela manhã que o temor é gerado dentro de nós quando então ouvimos a palavra. Agora, todos têm que ligar o alerta no requisito que, se eu não estou temendo mais, quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos. Como eu dizia de manhã, quantas pessoas, olha só, talvez seja o seu caso, quantas pessoas que quando então ouviu uma palavra, aquela palavra que confrontou, aquela palavra que então veio para alinhar, veio para endireitar a vida da pessoa, a pessoa com temor, ela então recebeu com alegria, mesmo com dor, com dificuldade, irmãos, ela teve, né, aquele temor de que ela estava ali, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E se hoje isso não tem mais, se não é gerado mais o temor, tem que abrir os olhos. Tem muitas pessoas que quando então, outra hora, outro tempo, anos atrás, quando então lia uma palavra, ela era confrontada, vinha aquele temor, aquele respeito, aquela reverência. Agora, ela pode ler ou pode ouvir a mesma palavra. Irmãos, é como se estivesse lendo um livro qualquer. É como se estivesse escutando qualquer pessoa. Já não confronta mais. Já não mexe mais com a pessoa. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. Nós precisamos analisar e ver como está a nossa vida, porque nós não podemos viver assim. Porque, irmãos, o resultado de quem ouve a palavra de Deus é ter o temor no coração. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Ou para você mesmo? Diga comigo: o resultado de ouvir a palavra de Deus gera o temor no coração. Então, se você está ouvindo a palavra e você, irmãos, está tendo temor, respeito, reverência, você está tendo aquele cuidado de acertar com Deus, de andar em uma vida acertada diante de tudo que você está fazendo, quer dizer que o temor está no seu coração. E você tem então a condição, né, de ter esse avivamento, esse fogo do Espírito aceso no coração. Muitas pessoas, elas não estão tendo aí o avivamento, porque, irmãos, está faltando o temor, está faltando essa reverência, está faltando esse momento de respeitar mais a Deus. Amém? Eu vou pegar aqui alguns exemplos e referências bíblicas para a gente falar aqui desta mensagem que o Senhor está nos dando, nos entregando. Hoje é sobre o temor. Como eu falei de manhã, eu quero aqui repetir para você. Tem pessoas que o temor, irmão, se perdeu. Então creia no teu coração, se você está nessa condição: Senhor, hoje
o Senhor vai restaurar, vai recuperar. Eu vou ter o temor recuperado na minha vida. Se outra hora eu respeitava a Deus e agora não estou respeitando o Senhor, eu vou recuperar isso. Eu vou voltar a temer, a respeitar, a ter reverência com Deus e as coisas de Deus. Tem gente que não perdeu totalmente o temor, mas como eu até disse de manhã, irmãos, que você ore para que esse temor ele aumente, cresça, ao ponto de agradar a Deus. Amém, igreja? Então não sei qual é a condição que você se encontra. Naquela condição que o temor se perdeu, já não tem mais respeito às coisas de Deus, ao próprio Deus, à palavra de Deus, ou você está tendo e quer, no coração, quero temer mais, eu quero respeitar mais a Deus. Então, em qualquer circunstância, irmãos, eu creio que o Senhor preparou esta unção para a sua vida, para te abençoar no dia de hoje. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler com você aqui. Deuteronômio, vamos ler primeiro o Êxodo aqui, depois Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, a partir aqui do verso de número 20, para quem não sabe, o capítulo 20 de Êxodo, fala sobre os 10 mandamentos. Você sabe por que Deus estabeleceu os mandamentos? Você sabe por que, irmãos, o Senhor deixou estes mandamentos, não só para aquele povo no passado, mas também é válido para nós no dia de hoje? Você pode ler depois, aqui no capítulo 20, é relatado os 10 mandamentos. No verso de número 20 também, Êxodo 20, 20, a Bíblia diz assim: e disse Moisés ao povo, não demais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém? Tem muitas pessoas que não sabiam, mas os mandamentos, irmãos, foram estabelecidos para que haja temor. Veja que o próprio Moisés, instrumento na mão de Deus, está dizendo ao povo, porque o povo ficou, irmãos, assustado. O povo ficou ali sem entender, porque depois de ter estabelecido os 10 mandamentos, o Senhor, ele vem com uma manifestação ali de poder. Você pode ver no versículo 18, houve trovões, relâmpagos, houve ali, irmãos, o monte fumegando. Então o povo ficou assim: agora o que está acontecendo? Para que isso? E o Moisés disse: calma, esses mandamentos é para que tema ao Senhor e não caiam em pecados. Então, para quem não sabia, irmãos, os mandamentos foram escritos com uma finalidade também, para temer a Deus. Está aí, no versículo de número 20, na parte final. Vamos ler novamente? Para que o seu temor esteja diante de vós. Então, os mandamentos foram estabelecidos para que o temor esteja dentro do nosso coração. Você vai ver, irmãos, passa os olhos aí por um mandamento aí, já vi aqui o 3, não matarás. Tem outros, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então você vai ver que quando a gente sabe, a gente lê, recebe a palavra e a gente passa a entender, opa, o Senhor deixou uma ordem, o Senhor deixou um mandamento. Então a gente logo temendo, a gente vai, irmãos, dizer: eu não vou ir contra Deus, eu não vou desagradar o Senhor. Como diz a parte final, para que não pequeis, para que a gente não venha errar contra o nosso Deus. Amém, igreja? Então os mandamentos foram estabelecidos para que a gente venha temer a Deus, respeitar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Diga glória a Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: os mandamentos é para Deus trazer para o seu coração o temor. E isso é importante entender, irmãos, que quando você vê o mandamento, não é só uma cobrança, é para temer a Deus, é para respeitar o que o Senhor estabeleceu, o que o Senhor deixou como mandamento. Atos capítulo de número 5, o verso de número 29, Atos 5, 29. Eu vejo aqui o temor de Deus, o temor a Deus dos apóstolos. Os apóstolos estavam, irmãos, tão tementes a Deus, que eles deixaram bem claro que melhor é agradar a Deus, melhor é temer o Senhor do que os homens, as pessoas. Atos 5, 29, está escrito assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, vamos ler em voz alta, igreja, mas importa obedecer a Deus
do que aos homens. O que os apóstolos estavam passando? Qual é a mensagem principal? Temor. O que vale, o que importa, olha, o que vai ser favorecido é o temor a Deus. Do que é a igreja? Os homens. Olha só, para refletir, irmãos. Não sei se você já se deparou com situações que tem gente que às vezes ela respeita mais o homem do que a Deus. Ela está mais preocupada de não errar contra o homem do que errar contra o próprio Deus. Na posição de pastor, eu já vi tantas pessoas, irmãos, dizem assim, que o pastor não saiba do meu pecado, do meu erro. Sendo que, irmãos, a pessoa está respeitando o homem e não está respeitando a quem? A Deus. O que adianta isso? O que vai levar, a pessoa nessa situação? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Irmãos, todos os feitos, atitudes, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, sendo, irmãos, nas escondidas ou na clareza, tudo está diante dos olhos de Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, não adianta se esconder de Deus. Diga assim, a gente pode até esconder do homem, mas de Deus a gente não esconde nada. Então, igreja, o que o Senhor está nos mostrando é que a gente precisa. Se eu tenho respeitado mais o homem do que Deus, está errado. O Senhor está me mostrando e te mostrando também que o respeito, a reverência, o temor tem que ser mais para Deus do que para as pessoas. Uma coisa aqui que a gente pode aproveitar o versículo: quando a gente respeita Deus, a gente vai respeitar as pessoas também. Quando a gente, irmãos, não respeita Deus, a gente muitas vezes quer respeitar o homem, e não vai chegar a lugar nenhum. Então o que a gente precisa refletir aqui, que os apóstolos, eles sabiam da importância, irmãos, do temor a Deus. E eles estão dizendo, mais importa, mais válido, mais, olha, a gente vai ter proveito, é obedecer, é temer a Deus do que aos homens, Então que a gente, irmãos, abra os nossos olhos, reveja aí como você tem se posicionado, como você está agindo, pois muitas pessoas, elas ficam preocupadas, meu marido não pode saber, minha esposa não pode saber, meus filhos não podem saber, o pastor não pode saber, sendo que Deus já está sabendo de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, e a pessoa tenta ali, irmãos, fazer vista grossa, não é verdade? Então o que mais importa, igreja? Obedecer a quem? Temer a quem? A Deus, do que aos homens. Falei isso de manhã. Quando a gente teme a Deus, a gente respeita o cônjuge. Quando a gente teme a Deus, a gente respeita a família. Quando a gente teme a Deus, a gente respeita, irmãos, os colegas de trabalho. Quando a gente teme a Deus, a gente respeita as pessoas da igreja, da congregação. Agora, se falta o temor a Deus, pode esperar, irmãos, a pessoa vai vacilar, ela vai se complicar e ela vai se dar mal nessa decisão errada que ela tem tomado. Então, reveja, analise como você está temendo mais a Deus do que os homens ou mais os homens do que a Deus, vê qual você se encontra aí na leitura, que a gente vê. Nós temos que temer a Deus, para que aos homens a gente venha respeitar também, amém? Eu quero mostrar aqui para você Salmos 147, o verso de número 11. Esse Salmo 147, 11, eu vou pedir para colocar a NVI, para a gente ver aqui o que o Senhor fala através do salmista. Vamos ler na tela, igreja? Olha na tela mais perto aí e leia comigo. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Então diga comigo assim: quem teme a Deus, procura agradar a Deus. É o que o salmista está dizendo. O Senhor se agrada de quem? De quem o teme, de quem o respeita. Agora, igreja, eu tenho que fazer essa cobrança de mim mesmo, e você faça de você. Eu estou agradando a Deus? Eu estou respeitando a Deus? Porque, irmãos, o Senhor está esperando que a gente agrade a Ele como? Temendo. Veja que a declaração aqui é bem óbvio, da leitura. O Senhor se agrada dos que o temem. Então veja que quando nós tememos a Deus, nós vamos agradar o Senhor, nós vamos procurar viver, irmãos, uma vida a qual vem agradar ao Senhor, a qual vem então glorificar a Deus. Nós precisamos descobrir, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu falava hoje de manhã, quantas pessoas estão tomando decisões sem saber se Deus se agrada com aquela decisão que ela está tomando. A escolha, quantas pessoas, não, eu escolho fazer isso. Mas antes de você fazer, antes de você ter a atitude, o que você deve fazer? Perguntar para Deus
Senhor, isso te agrada? E isso vai glorificar o teu nome? Porque, irmãos, como eu até lembrei de manhã, em Atos 9, quando Saulo está se convertendo, né, no encontro que ele teve com Cristo, o que a Bíblia fala? Que ele pergunta para o Senhor Jesus: o que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Paulo está dizendo assim, irmãos, o que o Senhor quer que eu faça para te agradar? Quantas vezes nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas sem saber se estamos agradando a Deus? Então, quem teme a Deus faz o que, igreja? Agrada ao Senhor. Guarda isso. Quem teme a Deus agrada ao Senhor. E aí você vai, né, examinar você mesmo. Eu estou agradando a Deus? As minhas decisões, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos estão agradando a Deus? Precisamos, irmãos, agradar a Deus. Amém? A Bíblia também nos mostra em Provérbios 8:13 uma declaração muito importante também. Deixa na NVI mesmo. Temer ao Senhor é fazer o que, igreja? É odiar o mal. Tem uma tradução que fala assim, é rejeitar o pecado. Quem teme a Deus rejeita o pecado. Quem teme a Deus odeia o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, coloca isso no teu coração. Sobre, irmãos, temer a Deus, é você fazer uma análise. Eu estou fugindo do pecado? Eu estou evitando pecar, errar? Porque olha só, igreja, quem teme a Deus, faz isso. E aí a gente pode lembrar o caso de José do Egito, Gênesis 39, o verso 8 e 9. Você deve lembrar da história, né? Mas ele vai colocar ali na tela e a gente vai fazer a leitura. A Bíblia fala que José do Egito, ele foi, irmãos, até acusado, caluniado, né? De ter então tentado algo contra a mulher de Potifar. E a Bíblia fala que ele disse não para o pecado. Ele então rejeitou o pecado. E quando a Bíblia fala que ele rejeita o pecado, ele está falando assim, ó, eu estou rejeitando esse pecado por respeito a Potifar, porém, antes de quebrar ali a fidelidade a Potifar, ele está falando assim, o meu compromisso é com Deus. Então não é por causa do Potifar que eu estou negando o pecado, é por causa do meu Deus, do meu Senhor. E está aí na tela, vamos ler. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entrou em minha mão tudo, né? Ele entregou ali na minha mão tudo que tem. Aí o 9, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus. O que José está nos mostrando? Um temor a quem, irmãos? A Deus. Veja que ele está respeitando Potifar, mas ele está, irmãos, negando o pecado. Não é por causa propriamente do homem, é por causa do temor a Deus. A leitura, a palavra final aí está bem claro. Pecaria eu contra Deus? O José, irmãos, temia a Deus, respeitava o Senhor. Então veja que quem teme a Deus foge do pecado. Quem teme a Deus, irmãos, é aquela pessoa que ela fala assim, não, mas ainda que seja prazeroso, ainda que seja o que a carne quer, mas eu escolho Deus, eu quero servir a Deus, eu quero temer a Deus, eu quero ser fiel a Deus. É o que o José fez. E a gente também precisa fazer. Quem teme a Deus rejeita o pecado, odeia o pecado. Irmãos, a pessoa ela deixa de lado aquela vida errada e agrada somente ao Senhor. Amém? Outra referência que eu quero aqui contar com vocês também é em Gênesis capítulo 22, o caso de Abraão. Gênesis 22, a história está do 9 ao 18. Gênesis 22, essa passagem você pode ver que Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, Deus manda sacrificar o filho Isaque. Abraão ele vai por obediência a Deus fazer exatamente o que Deus havia pedido, e quando então Abraão está pronto para sacrificar Isaque, já lá na altura do verso, vamos já ler aqui, igreja, o verso 11, lá no verso 11, quando Abraão estava já com o cutelo na mão, para sacrificar, para fazer aquilo que Deus havia pedido, no verso 11 o que está escrito? Mas o Senhor, o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora sei o quê? Sei que temes
a Deus. Vamos ler em voz alta? Sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém. O que está acontecendo aqui, irmãos? Um homem que por obediência a Deus, ele nos mostra temor. Quem teme obedece. Quem teme, irmãos, olha só, confia. Quem teme, acredita em Deus. Quem teme, tem fé. Você vai ver, Abraão é conhecido como, né, o pai da fé. Quem teme, irmãos, vai ter uma vida que agrada ao Senhor. Veja que o próprio Deus está reconhecendo que em Abraão existia o temor. Eu quero fazer aqui, irmãos, uma colocação. É claro que cada um, né, só ver. Se Deus olhar para o seu coração, para a sua vida agora, como Ele pode olhar para mim, será que Ele pode, irmãos, ver em nós o temor que Ele encontrou em Abraão? Porque a leitura nos mostra aqui que o próprio Deus reconheceu o temor que Abraão tinha a Deus. Se Deus olhar para nós, será que Ele vai reconhecer, irmãos, o temor, né? É claro que não existe, mas vamos dizer, se existisse um nível de temor, né? Não existe isso, mas se existisse, a gente pudesse medir o nível de temor, será que estava favorável, estava crescendo ou estava pouco? Como que você pode olhar para a sua vida e ver como Deus estivesse olhando para você? Porque a Bíblia está nos mostrando que Deus reconheceu, Deus viu, Deus enxergou o temor em Abraão. Pode ver que a leitura fala assim, ó, agora eu sei que teme a Deus. Eu reconheço que existe o temor no seu coração. E olha, irmãos, mesmo Abraão sem entender completamente do que estava acontecendo, a Bíblia fala que ele obedece confiando nos planos de Deus. Diga comigo, quem teme, confia nos planos de Deus. Sem entender, irmãos, sem a pessoa entender, não, eu temo, eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que coisa boa da parte de Deus o Senhor vai fazer na minha vida, né? Às vezes o que está faltando na vida de muitas pessoas, irmãos, é o temor. Para ela passar a viver confiante, para ela passar a viver acreditando, para ela passar a ter uma vida de obediência. Olha, é o temor que vai gerar isso nas pessoas. Se não tem temor, irmãos, não vai ter confiança. Se não tem temor, não vai ter ali, irmãos, a fé, não vai ter uma vida de obediência. E muitas pessoas estão vivendo assim por falta do temor. Por isso que, irmãos, o Senhor está, eu creio que despertando, mexendo com a gente, uma cobrança interna da parte do Espírito Santo. Eu preciso temer a Deus, eu preciso respeitar o Senhor, eu preciso dessa reverência ao meu Deus. Irmãos, não pode se perder. E quem tem, cuide para não perder. Quem tem, irmãos, ore a Deus, Senhor, que esse nível aumente, cresça, que a cada dia fique melhor, que a cada dia, né, venha para glorificar o seu nome, para te agradar, como nós lemos, que quem teme agrada a Deus. Quem teme, irmãos, faz a vontade do Senhor. Abraão está, igreja, sendo visto pelo próprio Deus como um homem que temia ao Senhor. Amém? Último exemplo que eu quero citar aqui é o de Jó. Jó capítulo 1, o verso também de número 1. Bem, essa leitura, ela é conhecida, a história de Jó, muitas pessoas, né, têm um conhecimento. Olha o que diz aí: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, e o que é, igreja? Temente a Deus. Vamos falar em voz alta? Temente a Deus. E ainda fazia o que? Desviava-se do mal. Amém. A história de Jó é uma história, irmãos, que o exemplo é notável do temor que ele teve a Deus. Não é por acaso que está escrito temente a Deus. Em todas as adversidades, lutas, momentos difíceis que Jó teve, só recordando aqui, você lembra o que ele perdeu? O que o Jó perdeu? Seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu, a Bíblia fala, a sua saúde. Veja que Jó estava, irmãos, mal, né, em vários aspectos, mas se manteve temendo a Deus. Guarde isso no coração, que sirva de verdade, irmãos, como lição de vida para nós. O temor de Jó não estava diante de circunstâncias. O temor de Jó não era fase. Se a fase é boa, eu temo a Deus. Se eu estou prosperando, tem temor. Se as coisas estão dando certo, temo a Deus. Irmãos, o Jó está temendo a Deus em perca, em momento difícil, em momento que tudo está dando errado, em momento, irmãos, que as coisas não estão nada bem, mas a Bíblia diz que ele permaneceu temente ao Senhor.
Que eu e você possa olhar para essa história de Jó, irmãos, e como, né, um tapa na nossa cara, se assim podemos dizer, que a gente tem que despertar. Não é a fase difícil, não é quando as coisas estão dando errado, agora eu vou, né, renunciar à fé, eu vou desistir de Deus, vou sair da igreja porque não vale a pena. Quantas pessoas que fizeram isso? Porque, irmãos, perderam o temor, né? Olha só, algo importante: ao invés de Jó culpar a Deus, ao invés de Jó renunciar a Deus, o que Jó dizia? Principalmente nas percas, lá no capítulo 1, verso de número 21, o Jó fala assim, irmãos: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do... Isso é temor, irmãos, isso é temor. Você vai ver outra passagem que a mulher do Jó estava já indignada com tudo que estava acontecendo. Era doença, o Jó estava mal, o Jó tinha perdido tanta coisa. A mulher dele diz: amaldiçoa o teu Deus. E o Jó fez isso? Não, porque era temente a Deus. Então, irmãos, povo de Deus, não é a circunstância. O seu temor não deve estar na circunstância. O seu temor tem que estar no coração, independente da fase boa ou ruim. Nós devemos temer a Deus. Devemos, irmãos, estar com o temor no coração. Lá no capítulo 42 de Jó, a Bíblia fala que o último estado de Jó foi o que, igreja? Maior do que o primeiro. Sabe o que a gente aprende nisso? Que Deus restaurou tudo que ele tinha perdido. A Bíblia nos mostra que Deus está honrando a fé que o Jó demonstrou em todo esse tempo, por permanecer temendo ao Senhor. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Jó foi recompensado. Isso é profundo, irmãos. Existe recompensa para quem teme a Deus. 42:12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Como? Mais, diga comigo, mais do que o primeiro. Se Jó era rico, agora ele está mais rico. Se Jó antes tinha saúde, agora ele tem mais saúde. Se antes ele tinha um número lá de gados, né, de ovelhas, agora ele tem mais. Irmãos, existe recompensa para quem teme a Deus. Só que às vezes nós olhamos para o momento. Nada está dando certo, as coisas não estão indo, agora não está fluindo. A gente não pode, irmãos, olhar para o agora. Não, a gente não pode olhar para o momento. A gente tem que continuar temendo a Deus. Eu vou continuar respeitando ao Senhor. Eu vou continuar servindo a Deus com temor no coração. E sei que mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, o Senhor vai me honrar. Deus honra aqueles que o temem. Amém, igreja? Deus honrou Jó. Eu creio que Ele também vai te honrar muito também. Amém? Então, para a gente finalizar essa parte aqui de Jó, diga assim: o seu temor a Deus não deve estar baseado na circunstância, no que você passa, no que você está enfrentando, na fase que você está vivendo. Irmãos, não é isso que vai definir o temor na sua vida. Se eu estiver prosperando, eu vou temer a Deus. Se eu estiver bem no casamento, eu vou temer a Deus. Se eu estiver com a saúde boa, eu vou temer a Deus. Não, irmãos, não é só nessa fase. É quando estiver ruim, quando as coisas estiver difíceis, quando você estiver na perseguição, nas lutas, na dor, quando você está sendo confrontado, quando você está passando pelo aperto da vida, continue temendo a Deus. O Senhor vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Amém? Salmos capítulo 2, verso 11, para a gente orar. Olha essa declaração: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Vamos pegar a primeira frase aí do verso? Servir ao Senhor com temor. Repete de novo, por favor, vamos lá? Servir ao Senhor com temor. Deus quer que a gente sirva a Ele como? Temendo, respeitando. Eu não posso, irmãos, viver de fachada. O crente, né, só dentro da igreja. O crente só quando está perto das pessoas que vão na igreja, da família, do marido, da esposa, dos filhos. O respeito, o temor tem que estar em todo o tempo. Aonde você estiver, você tem que estar servindo a Deus com temor, respeitando a Deus em todas as circunstâncias e lutas e batalhas, né, dificuldade, momento. Eu sirvo a Deus temendo, eu sirvo a Deus com respeito no coração. Amém? Então Deus quer, irmãos, restaurar, restituir, trazer de volta esse temor. Se você perdeu, permita que o Senhor hoje traga de volta esse temor na sua vida. Se você ainda tem, glória a Deus, Senhor, que esse temor aumente mais e mais para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz, compartilhe esse vídeo, certamente essa mensagem vai alcançar o coração de outras pessoas.
Amém.